estado da Bahia e da Universidade Católica e foi mencionado nesse debate de alguns dias atrás, em Salvador, um relatório da OCDE que dizia que, na verdade, o volume de refugiados que tem sido apresentado como catastrófico não é tão problemático assim, e que, na verdade, representa um afluxo de mão de obra para a Europa, que pode ter, passada essa crise do curto prazo, um efeito econômico interessante daqui a algum tempo. É interessante porque várias análises apontam o lado catastrófico e o drama humano, as pessoas passando fome, sede, frio, barradas nas fronteiras de sucessivos estados europeus. De um ponto de vista de uma distância um pouco maior no tempo e um distanciamento um pouco maior em termos do drama imediato, a OCDE apontava que isso pode ser positivo para a Europa, o que foi interessante como um contraponto em relação a esse discurso catastrófico. Como o país pode barrar uma pessoa? Como dentro do direito internacional? Veja, essa é uma coisa que muitas vezes aparece, essa pergunta na sala de aula ou na imprensa, quando acontece de turistas brasileiros serem barrados ou mandados de volta de um determinado país, as pessoas vêm perguntar, mas como? Não há nada que eu não possa fazer? Sim, tem medidas que... Então, cada país decide qual estrangeiro ingressa no seu território e em que condições pode permanecer. Isso é parte da soberania territorial de qualquer Estado, tem direito de receber ou não estrangeiros. É claro que os Estados procuram fazer isso com algum critério, porque, como já dizia o Kant, a reciprocidade é base das relações humanas e é base das relações internacionais também. O que fazem os Estados quando, por exemplo, brasileiros começam a ser mandados de volta da Espanha ou de algum outro país? Uns dias depois, o Brasil começa a mandar nacionais daquele país de volta para o seu Estado, sem deixar entrar também. Isso cria um desgaste nas relações bilaterais e provavelmente leva a uma normalização. Uma outra coisa que o Estado pode fazer é pedir uma manifestação do governo do outro Estado, ou mandar uma nota de protesto, ou uma nota pedindo esclarecimentos, mas é importante entender que cada Estado resolve qual estrangeiro ingressa no seu território e em que condições pode permanecer. Os Estados evitam ter o desgaste, mas isso está nas prerrogativas de cada um em relação ao seu território. O senhor quer uma água? Não. Como foi a separação de Sérvia e Montenegro? Depois de vários casos graves de guerra civil, que foi violenta ao longo dos anos 90, então, com a Eslovênia, com a Croácia, com a Bósnia e Herzegovina, com a Macedônia, que depois vira a antiga República Iugoslávia da Macedônia, porque a Grécia se opõe ao uso do termo Macedônia para esse país, e diz que a Macedônia é uma parte do seu território. A separação do Montenegro foi pacífica. Foi feito um referendo, a maioria da população votou a favor, e em 2006, quando saiu o resultado do referendo, parece uma final de campeonato de futebol, as pessoas foram para a rua balançar a bandeira e tocar a buzina dos carros. Então, em comparação com a guerra civil que tinha acontecido nos anos 90, o Montenegro se separar pacificamente em 2006 e o Kosovo pacificamente em 2008, foi um progresso. E acho que o peso da pressão da comunidade internacional pode ter contribuído para evitar que houvesse novas guerras civis como tinha acontecido nos anos 90. O que mudou para Sérvia e Montenegro com essa separação? Mudou quando você tem os jogos de basquete, que tinha a seleção brasileira jogando com a Sérvia e Montenegro, e depois passou a ser só a Sérvia de 2006 para cá.
Mudou, por exemplo, no caso que estava em andamento na Corte Internacional de Justiça, a Sérvia e Montenegro contra vários países da OTAN, que daí o Montenegro disse para a Corte: me inclua fora dessa, ou seja, eu me tornei um Estado independente, eu não tenho nada com essa briga, por favor digam que eu estou fora da discussão. A Corte entendeu que o Montenegro, se declarando estranho à questão, não havia motivo para obrigá-lo. O Montenegro é um espaço pequeno, então se pensar o último número que eu vi, 600 mil habitantes, então é um bairro dentro da cidade de São Paulo, é a população do país inteiro, mas curiosamente eles, depois que se tornaram independentes, disseram que eles têm uma língua própria, embora seja o sérvio, e que eles têm 2 consoantes a mais do que o sérvio falado na Sérvia. Então, é um pequeno país que tem uma identidade e tem uma cultura que eles estão procurando resgatar fora da matriz principal da Sérvia, depois de ter se tornado independentes. Só para te dar um dado que eu achei impressionante, num país de 600 mil habitantes, num seminário na Universidade de Salamanca sobre os BRICS e o Brasil, naquela altura se falava Brasil potência emergente, agora o discurso está menos otimista. Eu conversei, almocei um dia com um especialista da Universidade do Montenegro em Brasil, e que lê história do Brasil e que conhece bem o Brasil, e estava lá participando desse seminário, que havia umas 50 instituições universitárias nesse debate na Universidade de Salamanca. Eu posso estar errado, mas eu duvido que haja um especialista em Montenegro em 200 milhões de habitantes aqui no Brasil. No Montenegro, eles têm um especialista de Brasil que fala português, conhece a história do Brasil, analisa relações internacionais do Brasil, escreve, publica e discute a respeito na universidade. Do ponto de vista jurídico, político, Hitler chegou ao poder por meio da democracia? A gente não pode esquecer que ele ganhou as eleições. Quanto isso foi manipulado com a propaganda, quanto usaram o descontentamento com a situação econômica, a inflação, a crise a partir de 1929, com uma brutal inflação na Alemanha, quanto foi usado a humilhação que a Alemanha tinha passado depois de perder a Primeira Guerra Mundial, com o Tratado de Versalhes de 1919, e as indenizações estipuladas pelos vencedores da Primeira Guerra Mundial levaram 80 anos para ser pagas. Foram agora em 2008 que a Alemanha acabou de pagar as indenizações da Primeira Guerra Mundial. Então, tudo isso a gente não pode esquecer. Mas o Hitler ganhou as eleições. Quando se fala em legitimidade democrática, é preciso tomar cuidado com o uso da expressão. Há um crescente movimento extremista na Europa hoje, tanto de direita, como acontece com a Suíça, sim, quanto de esquerda. A Grécia é um exemplo disso. Esses movimentos extremistas, eles são perigosos para a democracia, como, por exemplo, aconteceu com Hitler? Sim, eu acho que todo fundamentalista é uma ameaça para a sociedade civilizada. Acho que o fundamentalismo está aumentando de uma maneira assustadora, inclusive aqui no Brasil. O fundamentalismo de cunho religioso é escandaloso na manipulação que faz da opinião pública, da consciência das pessoas, e ameaça as bases do Estado democrático de direito e laico, no caso brasileiro. Fundamentalismo pode ser de cunho político, religioso, racial, étnico, pode ter um efeito destruidor de qualquer sociedade civilizada. Isso é compreensível na medida em que um sistema em crise, então se os partidos tradicionais não conseguem dar conta do recado, aparecem os extremistas, os salvadores da pátria, que, olha, enquanto ninguém consegue, nós temos a solução. E isso é preocupante. Eu acho que dentro de países europeus, então,
A Alemanha, por causa da sua história, tem na sua Constituição, no seu sistema institucional, vários mecanismos para travar o avanço de fundamentalistas e de movimentos extremistas, porque eles não querem de jeito nenhum repetir o que já aconteceu uma vez na história. Eu espero que, no caso brasileiro, exista maturidade, serenidade e instituições fortes o bastante para coibir esse avanço do fundamentalismo que me parece assustador. Quais foram as consequências do Tratado de Versalhes, tanto para a Áustria quanto para a Alemanha? A Alemanha perdeu 1/7 do seu território. Uma parte considerável da sua população deixou de estar em território alemão. Houve brutais indenizações de guerra, como falávamos há pouco, que a Alemanha só neste século acabou de pagar as indenizações da Primeira Guerra Mundial, o que a política do Clemenceau e dos vencedores da Alemanha na França, logo depois da Primeira Guerra Mundial, era a expressão da Alemanha vai pagar, a Alemanha paierá. Então, o peso das indenizações de guerra contribuiu para a hiperinflação na Alemanha, que levou a uma crise econômica, que foi um dos fatores que ajudou a ascensão do nazismo. Então, o peso dessa escolha de humilhar e de extorquir enormes compensações de guerra da Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial explica muito do que aconteceu depois. A gente pode fazer uma comparação que foi muito mais inteligente o que foi feito com a França depois de 25 anos de guerra, do período revolucionário com as guerras de Napoleão. Em 1815, no Congresso de Viena, a França foi reintegrada ao concerto europeu. Embora ela fosse a potência agressora que tinha levado praticamente todo o continente para guerras nos 25 anos anteriores, tiveram consciência, em 1814 e 1815, que era impossível reorganizar o mapa da Europa deixando a França fora. Pós Primeira Guerra Mundial, a Alemanha só ingressa na Sociedade das Nações em 1925-26. Foi um erro brutal, diversamente do que tinha sido feito um século antes. Olhando pelo direito internacional, Inglaterra e França tinham o direito de fazer com a Alemanha o Acordo de Munique? É uma vergonha esse Acordo de Munique, porque foi feito o acordo, a Alemanha, a França, a Inglaterra e a Itália, em que dividiram um pedaço da Tchecoslováquia, a região dos Sudetos, que foi anexada pela Alemanha, e sequer houve participação da Tchecoslováquia nessa reunião e nesse tratado. Então, é inaceitável no direito internacional vigente que o território, o povo de um Estado seja decidido por outros Estados sem ter sequer participação daquele Estado cujo povo e território estão atingidos. É uma vergonha e aí foi feita entre europeus, o que não é diferente do que tinha sido feito com a ocupação colonial europeia na África e na Ásia, em que houve acordos como a Conferência de Berlim no século XIX e vários acordos na primeira metade do século XX que dividiram território entre potências ocidentais, europeias, Estados Unidos, Japão também, na Ásia e na África, sem consultar os povos e estados interessados. No direito internacional vigente é inaceitável, eu espero que coisas como o Tratado de Munique não voltem a acontecer. Como ficou Berlim após a Segunda Guerra Mundial? Arrasada. Estava completamente destruída. Eu passei algumas vezes por lá, tive 3 ótimos meses fazendo pesquisa na Universidade de Berlim em 2012. É uma cidade, se eu fosse arquiteto, eu moraria em Berlim, porque eu acho que é um dos poucos lugares do mundo em que tem novidades acontecendo em matéria de arquitetura. Mas a cidade estava completamente destruída na hora que a guerra acabou. E se refez das próprias cinzas, e é uma cidade que tem vida, tem novidades acontecendo,
E Berlim não é só uma cidade em que você tem 3 companhias de ópera e bibliotecas extraordinárias e uma vida cultural